Sejam bem-vindos ao Estúdio AgriPlay. É uma iniciativa da AgriNews em parceria com o Núcleo VET, dentro do espaço da Pig Fair, no 17º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma convidada internacional da Timab Magnesium, empresa francesa com mais de 4 décadas de experiência em soluções minerais para nutrição animal e presença em mais de 60 países. Parte do Grupo Houllier, a Timab Magnesium vem investindo em tecnologias que combinam eficiência nutricional com responsabilidade ambiental e agora fortalece sua presença no mercado latino-americano. Um dos destaques da empresa é o CapMag Zinco. É uma solução desenvolvida especificamente para a fase crítica de desmame de leitões em um contexto global marcado pela retirada do óxido de zinco. Para contar mais sobre essa estratégia nutricional e suas implicações mais amplas, recebemos hoje Zoe Garlatti. Welcome. Ela é gerente de produto para suínos, e Juliana Reolon Pereira, gerente técnico comercial na Timab Magnesium. Obrigado. Obrigado pelo convite. Juliana, a Timab Magnesium faz parte do Grupo Houllier, conhecido por seu forte foco em inovação por meio do Centre Mondial de l'Innovation. Você poderia começar nos contando como esse ecossistema de inovação contribui para o desenvolvimento de soluções como o CapMag Zinco? Sim, então a Timab Magnesium é uma empresa francesa, né? E por ela fazer parte do Grupo Houllier, nós temos a oportunidade de poder utilizar o nosso Centro Mundial de Inovação. Esse Centro Mundial ele fica localizado em Saint-Malo, na França, e lá a gente tem inúmeros pesquisadores, né, mais de 70, que são responsáveis pela pesquisa, né, com os nossos produtos. Então a Timab Magnesium é uma unidade de negócio, né, nós trabalhamos algumas frentes e uma delas é o magnésio, né? E a partir disso, o Centro Mundial veio pesquisando, né, e houve a criação do produto chamado CapMag Zinco, que é um produto, um óxido de zinco protegido com magnésio, né? Isso permite com que o produto ele tenha uma maior biodisponibilidade animal, né, e fornece uma maior saúde intestinal, entre outros fatores. O que é importante frisar é que esse Centro Mundial ele nos proporciona, né, nos dá essa oportunidade de fazer as pesquisas antes que os produtos sejam lançados no mercado. Zoe, a retirada do óxido de zinco das formulações criou uma lacuna técnica no manejo dos distúrbios entéricos durante o desmame. Em que medida o CapMag Zinco foi desenvolvido como uma resposta direta para esse desafio? Indeed, the withdrawal of pharmacological doses of zinc oxide has been a big challenge in managing issues related to post-weaning diarrhea. Some countries removed these sources, these doses of zinc oxide before the ban, and for them they were better prepared, but they still face some issues regarding to digestive problems. And so even for them who are better prepared, it still and remain a very relevant and central issue everywhere all around the world. So CapMag has been developed in this context and has the objective to be dual. So to support growth performance of animals, and here we will mostly speak about piglets, and also to support digestive health of the animals. And this we will do it thanks to the bioavailability of this product, which allows to better meet the needs of the animals for growth, but also to support better the intestinal development, which is really critical, especially for piglets in the post-weaning phase, and also will help to modulate the microbiota in favor of beneficial bacteria over some pathogenic ones responsible for these famous post-weaning diarrhea, such as Escherichia coli ETEC, for example. O CapMag Zinco combina magnésio e zinco em uma estrutura mineral específica. Por que essa associação é fisiologicamente relevante? Como ela se compara em termos de biodisponibilidade a fontes mais tradicionais? CapMag Zinc has been developed through 6 years of research and was patented in 2022.
This technology uses magnesium as a physical protection for zinc in order to improve its bioavailability and to improve the growth and also the health of the animals. This secret is in the unique solubilization kinetic of the product, which allows release, the maximum release of zinc in the latter part of the stomach before the arrival at the absorption site, which is the intestine. And we will find a progressive zinc liberation to reach really a maximum release at a precise time point. This will prevent undesirable complexations that happen when you have a prolonged residence time of some zinc at acidic pH. We don't want those anti-nutritional factors to meet our zinc because like phytates or other anti-nutritional factors like tannins, it will block the zinc and it will create a non-soluble complex that will be excreted directly through the feces and will not be absorbed by the animal. Of course, it exists a lot of different zinc sources on the market, and especially some innovative ones, which propose their own way to protect the zinc. We can have, for example, chelated bonds, we have potentialization, micronization, encapsulation, activation, a lot of different ways to innovate. But CapMag is the only product which proposes this precise kinetic of solubilizations. And we proved, so Juliana talked to you about the Centre Mondial de l'Innovation, where we have some in vitro models there, and we have an absorption model special with pig cells. And we proved on this model that CapMag is between 2.5 and 7 times more available, so more absorbed by the cells than other inorganic or organic or innovative inorganic sources you can find on the market. Os materiais destacam os benefícios anti-inflamatórios e os efeitos sobre a integridade intestinal. Que tipo de evidência sustenta essas afirmações e quão consistentes foram os resultados entre os diferentes modelos de desafio sanitário? We conducted several trials to answer these questions, and one of them was made with a comparison of CapMag versus zinc sulfate at 120 ppm zinc, so a nutritional level, and we investigated on the intestinal parameters. So exactly to be precise, we took some samples of the distal part of the intestine of piglets at 2 weeks post-weaning, and we observed an improvement in the activity of the intestinal alkaline phosphatase when using CapMag compared to the sulfate, showing that we have less inflammation inside the gut of the piglets receiving CapMag. We also observed an effect of CapMag on increasing the lactobacilli flora. This bacteria is considered as good for intestinal health, so we saw this modulation of the microbiota in a beneficial way. We also made an in vitro trial comparing CapMag at a nutritional and pharmacological level and zinc oxide at nutritional and pharmacological level to see if CapMag has the ability also to inhibit the growth of Escherichia coli, responsible for post-weaning diarrhea. And we saw that we had no dose effect between nutritional and pharmacological dose of CapMag, and also that these two doses were inhibiting the growth of the bacteria exactly the same as a pharmacological dose of zinc oxide. So we have good reasons to think that these mechanisms are behind the improved health we can observe directly on the farms compared to inorganic or other innovative or other organic sources of zinc. Além dos indicadores zootécnicos, os estudos também destacam o impacto ambiental com redução de excreção de zinco. Qual é a relevância prática dessa contribuição? So,
today achieving improved growth performances while using less zinc supplementation is at the heart of the quest in utilizing less and less raw materials for animal nutrition. We think that increasing bioavailability can help to the promise that zinc reduction in the feces can reduce also soil pollution. So you have this environmental concern, but you have also the benefit it could bring to the farmer, because there is of course some environmental purposes, but in the end we want to help also the farmer. So more bioavailability could be equal to better growth also of piglets. So if we reduce the zinc supplementation, the piglets could experience accelerated growth and consume less feed to gain the same weight, and in the end it could result to better return on investment with CapMag, because when we say we reduce the zinc supplementation, in fact we optimize the zinc supplementation. And we confirmed this hypothesis because in one of our trials we measured the zinc excreted inside the feces, and we saw that with 90 or 130 ppm of CapMag we had less zinc excreted than with 120 ppm of zinc oxide. So it means that even if we supplement more zinc, we are able to excrete less, showing that in fact the zinc was absorbed by the animal. And if we look at the growth performances that are associated to this reduction in the excretion, we saw with the two levels of CapMag a better average daily gain, a better final weight, and a better feed conversion ratio than the zinc oxide. So this is also supported by another findings in another study. So it was in the University of Ghent in Belgium, where we saw that zinc digestibility was higher with CapMag than with a zinc sulfate. Juliana, o CapMag Zinco ele já foi testado em diversos mercados, mas o Brasil possui um perfil de produção único. Como que a Atimab está conduzindo a produção desse produto para melhor se alinhar aos sistemas de produção brasileiros? Então, a Atimab Magnésio é uma empresa que conhece, né, que o mercado brasileiro é um pouco diferente, né, do mercado da Europa, né, onde o produto foi criado, foi desenvolvido. Então lá a gente já tem uma proibição de altos níveis de óxido de zinco, diferente aqui do Brasil, né? Então no Brasil a gente ainda não tem essa legislação, mas o que a gente tem visto muito é uma alta preocupação com o meio ambiente, né? Com a poluição e com a sustentabilidade. Devido aos dejetos, né, dos suínos, a presença de metais pesados, isso faz com que se aumente a poluição de solo, de água e assim por diante. Então, quando o produto chegou no Brasil, a nossa estratégia foi validar ele com localmente, né? Então, utilizando a nossa ração aqui no Brasil, utilizando os nossos animais, né? E comparando com altos níveis de óxido de zinco. Então, recentemente, a gente fez um trabalho, né? Com a Inside Sui, né, com o time técnico da Inside Sui na Granja Folhados, localizada em Minas Gerais. E a nossa ideia foi colocar o produto mesmo em uma granja experimental para que ele se comparasse ao óxido de zinco e ao zinco glicinato, né, glicinato de zinco. E obter os resultados e ver como esse produto se comportava, né, sendo utilizado com os altos níveis. Em resposta, né, rapidamente, né, a gente viu que o nosso produto, sim, ele entrega uma alta performance, ele entrega uma boa, uma saúde intestinal adequada, e ele se compara muito aos altos níveis de óxido de zinco e também aos níveis do glicinato, né? Ele não é melhor que o óxido de zinco, mas ele é um produto que está com a bioequivalência muito próxima, né? Então, em contrapartida, a gente tem que pensar também no ganho econômico, né? E no ganho principalmente quando se fala no meio ambiente. É uma exigência cada vez maior, né? Ele tendo uma resposta igual já é excelente, sim, né?
Do ponto de vista regulatório, existem fatores específicos que impulsionam ou limitam a adoção de soluções como essa na América Latina? Então, não tem fatores limitantes, né, que dificultem o uso, né, no caso do produto. O que a gente tem visto mesmo é que muitos clientes, produtores, né, e clientes de algumas fábricas têm nos procurado com essa pegada um pouco maior de sustentabilidade. Então, hoje tem um mercado muito grande que exporta carne suína e que tem procurado, né, um alimento um pouco mais seguro. E o Capimag Zinco é um produto que possibilita, né? Então, ele entrega resultado devido à alta biodisponibilidade do produto e ele também entrega essa diminuição, né, da poluição, enfim, uma melhor sustentabilidade e rastreabilidade do produto. É bom, consegue ajudar o produtor a atender uma demanda da sociedade, né? Exatamente. E por fim, vocês acreditam que produtos funcionais, seguros, ambientalmente mais limpos, como o Capimag Zinco, se tornarão um novo padrão para o desmame em um futuro próximo? Sim, a gente acredita muito nisso. Vem muito já com o que eu falei, né? O produto, então, ele tem essa pegada um pouco mais ambiental e como aqui ainda não é proibido, vem muito do que os clientes conhecem, né, com a utilização do óxido de zinco, vem com uma conscientização um pouco maior, mas é um mercado que vem crescendo muito no Brasil. A nossa expectativa é bem alta, né, para a utilização do Capimag Zinco, mesmo ainda não tendo essa proibição, né, do uso do óxido de zinco. Então a gente acredita sim que ele tem um futuro muito longo e um futuro muito próximo para o mercado brasileiro. From our experience in Europe, and especially in France, so France was not a big users of pharmacological levels of zinc oxide, so people were always aware of these new sources of zinc, these alternatives, and they always had in mind that they had to innovate. In other countries in Europe, it was not the case. They were wide users of pharmacological levels of zinc oxide. So for them, I think it had taken more time to be aware. But now that is banned, they don't have the choice and they are looking for alternatives. So what we see from Brazil is that people are more and more aware of these alternatives, but as the big amounts of zinc oxide in the diet are still allowed, it will be a progressive change. And we will work also with them on this to accompany them to find new solutions. Thank you, Zoe. Juliana, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês. É muito bom a gente saber que com o avanço dos mercados, o Brasil está podendo receber essas tecnologias novas, dão um suporte para a gente poder continuar evoluindo mais uma vez. Muito obrigada por vocês compartilharem conosco essas percepções estratégicas. Obrigada também a todos que nos assistem e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor.